Oi, Eliane. Essa galera considerada e tal. Esperar a Joyce entrar para eu chamar ela. Eita, Dani Pitt, é mesmo, é? E Dona Nelma, saudade também. Joyce. Oi, peraí. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Agora, né? Tudo bom? Eu vou colocar um fone, porque o meu Tô te microfone tá. ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô. Peraí, cadê o fone? Tá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo? Tô. Rony, se eu falar baixo, você me fala, tá? É porque o meu microfone tem uns problemas. Tá. Bem, gente, vou apresentar você novamente, aproveitando o ensejo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Aqui hoje no perfil do próprio Rony, né? Que privilégio. Hoje nós vamos falar sobre do bacharelado à docência. O nosso querido Rony Castro, ele possui bacharelado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. Tem especialização em formação de leitores pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá. Ele tem mestrado em ensino pela Universidade do Vale do Taquaraí. Cursa formação pedagógica em pedagogia pela Faculdade da UniBF. É membro do grupo de pesquisas Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Multidisciplinar. Atualmente é bibliotecário e documentalista da Universidade Federal do Oeste do Pará e é docente da Faculdade do Tapajós. Tem experiência em gestão de bibliotecas escolares e universitárias e é revisor de normalização da revista acadêmica Boirá. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Certo. Então, gente, para vocês que estão chegando agora, né? Esse é o nosso querido Rony. Aproveitando, eu sou a Joyce, para quem não me conhece, eu sou a Joyce Viana. Estarei aqui mediando essa live com o Rony. E Rony, eu fiz essa breve apresentação de você, mas ninguém melhor do que o próprio Rony para dizer quem é o Rony. Quem é o Rony? Certo. Tá, então, boa noite a todos. Agradeço a participação de todo mundo em mais essa live. E também aproveito para agradecer ao convite que foi feito por esse projeto, né, Bíblia Fora da Caixa, que também hoje eu vou abordar um contexto de bacharelado, do bacharel na docência, que também é um aspecto fora da caixa, na perspectiva do que eu vou abordar, e reforço os agradecimentos da Djalma, Janailton e Joyce. Tá? Então, eu me chamo Rony Castro, eu sou bacharel em biblioteconomia
Economia pela Universidade Federal do Pará. Tenho especialização em formação de leitores e sou mestre em ensino. Atualmente, eu estou bibliotecário da Universidade Federal do Leste do Pará, que é uma instituição sediada no interior da Amazônia, e eu trabalho no campus Itaituba, dessa universidade. E além de ter algumas produções acadêmicas relacionando a educação com o profissional bacharel, eu também tenho algumas poucas publicações relacionadas a produções literárias. E gostaria também só de socializar com as pessoas que estão nos assistindo hoje, assim, uma breve estrutura sobre o que eu iria apresentar. Tá? Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve contextualização sobre a questão do bacharel na docência, falar um pouco sobre a docência universitária, na perspectiva de alguns teóricos. Em seguida, apontar uma opção formativa que pode possibilitar uma futura atuação profissional como docente. E, ao final, apontar alguns achados da minha pesquisa de mestrado, que foi relacionado à prática docente do professor bacharel. Então, iniciando com uma breve contextualização com relação ao bacharel na docência, essa é uma relação profissional e ela é presente em diversas instituições, porque principalmente nos cursos nas universidades ou faculdades ou qualquer outra instituição que tenha cursos de bacharelado, os próprios profissionais retornam depois como docentes. E a perspectiva que eu trago com relação a essa atuação do bacharel é na docência universitária. E como eu comentei no início, é um contexto que é fora da caixa da biblioteconomia, porque eu, como bibliotecário, eu realizei uma pesquisa não com professores da biblioteconomia, eu realizei uma pesquisa com professores da engenharia civil, que foram meus sujeitos de pesquisa na dissertação de mestrado. E por que eu resolvi escolher esses professores desse perfil para realizar essa pesquisa? Porque é um curso que é sediado no campo onde eu trabalho, e a partir dessa inquietação em saber como um professor que não foi formado para ser professor se desenvolve em sala de aula. E esse problema, essa inquietação partiu também de uma perspectiva empírica minha, né, que, como foi mencionado, eu também sou docente, e quando eu iniciei na docência, eu tinha também todas essas interrogações. E agora, o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E isso eu acredito que devem ser interrogações que passam pela cabeça de qualquer profissional, bacharel, que nunca teve contato nenhum com nenhum tipo de abordagem pedagógica e aceita o desafio de ingressar na docência. É um desafio que é muito interessante também a gente poder ingressar e dar nossa contribuição para os nossos conhecimentos que nós adquirimos na graduação em biblioteconomia. Com relação também a essa pesquisa que foi feita com esses professores de engenharia civil, o foco da minha pesquisa foi trabalhar as práticas pedagógicas desses professores. O que esses professores executam nas aulas para promover a aprendizagem? Eles são tradicionais ou eles são pragmáticos? Então, esse foram uma das inquietações que me levaram a fazer essa pesquisa com esses professores. E fazendo uma abordagem breve também sobre algumas questões teóricas que se relacionam à docência universitária,
Tem uma autora que ela é professora da USP, a professora Selma Garrido Pimenta, que ela é uma grande teórica que discute a docência universitária. Então, entre os estudos dela, ela aponta que há a importância de preparação tanto no campo específico quanto no campo pedagógico para o professor. Por quê? Não adianta eu ser um profissional que detém muito conhecimento, mas que eu não tenho habilidade para repassar esse conhecimento. Então, essa relação, ela pode dificultar um pouco a aprendizagem do aluno. Também tem a perspectiva de que na docência universitária, na perspectiva de Cunha, que é uma outra autora que eu explorei na minha dissertação, que ela vai falar que a docência na docência universitária, os professores, eles se dividem entre ser docente e exercer a sua profissão paralelamente. Ou seja, na docência universitária, lógico que não é regra, não são todos os professores, mas grande parte deles trabalham, por exemplo, eu trabalho como bibliotecário em uma universidade e sou professor em uma outra faculdade. Então, essa autora aponta essa relação, que ela acaba sendo uma relação meio que recorrente entre os profissionais. E também, com relação a essa prática do professor, tem uma contribuição muito importante também que o Libânio traz com relação ao que torna um professor. O que um professor precisa, que requisitos o profissional precisa ter para ser um professor. Então, o Libânio vai dizer que na docência, para exercer a docência, o professor precisa desenvolver a sua profissionalidade. E o que ele quer dizer com a profissionalidade? Essa profissionalidade que é macro, ela é composta pela profissionalização e pelo profissionalismo. E ele vai dizer que a profissionalização é todo o nosso interesse em trabalhar na manutenção dos nossos conhecimentos, fazendo formação continuada, realizando cursos de qualificação profissional, especialização, mestrado, doutorado, né? Investir no seu visual profissional. Essa é a profissionalização. Já o profissionalismo, que ele também destaca como um requisito que é importante que o professor tenha, o profissionalismo se refere à relação ética, de como esse professor vai estabelecer uma relação de aprendizagem com o aluno, como ele vai estabelecer uma relação profissional com os seus pares. Então, já se relaciona com a convivência do professor na instituição de ensino. E aí, nessa perspectiva de continuidade, né, de que o profissional, o professor, ele precisa, além dos conhecimentos teóricos, ele precisa agregar os conhecimentos pedagógicos para desenvolver a docência da melhor forma possível. Aí entra a perspectiva de um outro autor, que é o Tardif, que ele vai dizer que na formação docente, na atuação docente, a formação ela é contínua. Não existe um ponto final de que eu vou dizer, eu cheguei até aqui, meu interesse em realizar cursos, diante da infinidade que exista, eu cheguei ao limite, eu não preciso mais. Não. Nessa formação, nessa atuação do docente, essa formação ela é contínua. E eu até, quando estava elaborando esse meu roteiro, eu lembrei da live que teve do colega, não lembro o nome dele, que tratou sobre as Libras. Então, é um conhecimento muito importante que nós, como professores, como alunos, como servidores, né, como pessoas, precisamos conhecer essa habilidade, minimamente.
E aí é justamente nessa amplitude de formação que a gente nunca fecha esse ciclo. Sempre existe alguma coisa que a gente possa agregar. Ou seja, a docência ela não é uma atuação estática, ela é uma atuação dinâmica. E com relação à opção formativa, eu vou comentar rapidamente sobre a formação pedagógica para bacharéis. Não sei se é do conhecimento de todos os colegas bacharéis ou tecnólogos, mas existe uma resolução, que é a resolução número 2 de 2015, que ela prevê uma formação pedagógica para profissionais bacharéis ou tecnólogos. Nessa formação pedagógica, você vai realizar o curso e obter essa certificação equivalente à licenciatura. Não é uma licenciatura regular, é uma formação equivalente prevista e amparada por esta legislação, que essa formação pedagógica ela é um instrumento interessante, importante para agregar os conhecimentos pedagógicos que ficaram na lacuna da nossa formação enquanto bacharéis, porque a nossa formação ela não agrega conhecimentos que nos conduzam para a docência. A gente vai assim com a cara e com a coragem e vai vencendo os obstáculos, né? Então essa resolução ela surge com essa proposta formativa em cursos de licenciatura, que eu realizo atualmente o curso de formação pedagógica em pedagogia, mas existe formação pedagógica em todas as outras licenciaturas, e essa formação pedagógica também, a resolução, ela foi criada para estabelecer essa formação para atuação na educação básica. Ela não foi criada para que o profissional do ensino superior tivesse que fazer para exercer a docência, não. Ela foi criada, direcionada para a atuação da docência na educação básica, porém, ela não veda a participação, o interesse de quem quer que seja e que tenha interesse em fazer. E aí, eu, por gostar da educação, por ter a curiosidade, por ter a vontade de ter a formação, por isso eu estou fazendo. E, para finalizar, sobre assim, alguns achados da pesquisa que eu realizei com os professores bacharéis, que foram meus sujeitos de pesquisa, que foram professores do curso de Engenharia Civil. Então, a partir da nossa conversa, a partir dos dados coletados e das análises, eu cheguei à conclusão que todos os professores, apesar de serem bacharéis, eles sempre tiveram interesse pela docência, desde a graduação. Então, em algum momento no período da graduação, eles se sentiram motivados por algum professor para que eles pudessem também, no futuro, contribuir como docentes. Nem todos tinham experiência, foi muito interessante porque eu trabalhei com 3 professores e dos 3, um não tinha nenhuma experiência, o outro tinha experiência como engenheiro e como professor, e o outro só tinha experiência como professor. Então, deu para analisar nas diferentes perspectivas de atuação docente. Assim, apontaram também algumas dificuldades com relação a esse exercício profissional. Eles apontaram principalmente a falta de experiência em sala de aula. Justamente isso é recorrente da nossa formação enquanto bacharéis também, né, por nós não termos essa abordagem na nossa formação. Os conhecimentos pedagógicos, todos eles consideraram importante que o professor tenha o conhecimento pedagógico também, além do domínio técnico, é importante. Dificuldade de lidar, às vezes, com a falta de interesse dos alunos, isso também são desafios que qualquer professor passa, né? E aí tem que pensar em estratégias para mudar isso, para superar isso aí. Houve também um problema que foi mencionado por um dos professores,
Porque, assim, como o curso é engenharia civil e envolve cálculos, um dos pontos de dificuldade é que foi apontado que, assim, alguns alunos carregam algumas dificuldades da matemática desde o ensino médio. E aí chega no ensino superior e essas habilidades da matemática são exigidas, e aí quando esse conhecimento ele não foi consolidado no ensino médio, cria-se um pouco mais de trabalho, de obstáculo para conseguir fazer com que o aluno aprenda, né, de fato, e acompanhe a evolução do conteúdo. E o que eu considerei mais importante com relação a essas observações deles, com relação à prática, né, do ser professor sem ter sido formado para ser professor, é que eles falaram que a própria vivência em sala de aula, ela impulsiona, ela te molda, porque a partir do momento que, inicialmente, você tem segurança para ser professor, mas você aceita o desafio, você vai aos poucos superando as suas próprias dificuldades. Porque no início você sentia uma barreira, um bloqueio, aos poucos você supera. Então, a vivência, ela proporciona a superação do problema. E só para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma citação de Paulo Freire, que Paulo Freire, né, é uma referência da educação no Brasil, uma referência internacional e que, infelizmente, ultimamente tem sido atacado, mas que não é nada perto de todo o legado que Paulo Freire. Então, diz o seguinte: o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto se conhece, de pensar o que das coisas, o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o contra quem, são exigências fundamentais de uma educação democrática, à altura dos desafios do nosso tempo. E assim eu encerro a minha fala. Bem, excelente fala, Rony, por sinal, né? É muito interessante e importante essas discussões que você trouxe, né? E é interessante observar na pesquisa que você trouxe dos professores que, infelizmente, pelo menos na nossa área, né, no nosso curso de biblioteconomia, bacharelado em biblioteconomia, eles realmente acabam não formando a gente para atuar na docência. E quando você se vê diante de uma situação dessa, vai ser como os professores mencionaram, né? Eles tiveram que aprender na prática. A vivência na sala de aula é que foi construindo, de certa forma, né, o conhecimento deles de como atuar na sala de aula, de como levar a informação, o conhecimento que eles têm, né, para esse público. Mas é isso. Vamos lá, temos alguns comentários e algumas perguntas para você, tá bom, Rony? Lembrando, antes, você falou sobre uma resolução, certo? Qual é a resolução? Resolução 2 de 2015, do Conselho Nacional de Educação. Resolução 2 de 2015, do Conselho Nacional de Educação? Nacional de Educação, isso. Excelente, é a leitura de mais tarde. Bem, nós temos uma pergunta do Eric Pires, que vai ser o nosso palestrante de manhã, né? Ele diz assim: qual foi o seu maior desafio no transcurso do bacharelado à docência? O maior desafio foi entender de início como seria a prática, como seria de fato a docência. Eu lembro que na minha primeira aula eu planejei, fiz tudo direitinho, mas eu não conseguia perceber se eu iria conseguir abordar aquele conteúdo dentro do tempo. Então, a todo momento eu olhava no relógio. Eu não conseguia ter a percepção
sabe, de me organizar dentro do tempo e com aquele conteúdo que eu me propus. Então, de início, essa foi uma das primeiras dificuldades, mas que depois eu superei. Que bom. Vamos lá, temos uma pergunta da Mary Bíblio. Rony, o que tu achas do docente que usa o mesmo material há 3 décadas? É, é complicado. Assim, é complicado porque isso vai depender do professor, né? Porque, como um dos teóricos que eu mencionei aqui, que fala sobre a continuidade do processo de formação do professor, né? Conforme a gente vai tendo contato com novas leituras, participando de eventos, socializando com outros profissionais, eu acredito que as informações elas se renovam, elas se reconstroem e, nesse caso, proporcionalmente, o professor também é conduzido a atualizar também os seus materiais. Aí, com relação a isso, depende, infelizmente, do perfil do professor. Uhum, é verdade. Vamos lá, temos mais perguntas. Tem uma pergunta da Carlinha Girardi. Rony, você também aprendeu como esses professores na vivência ou fez algum curso antes para ter essa didática em sala de aula? Não, eu adquiri na vivência. A docência ela era uma área de atuação que eu já tinha interesse e quando me foi oportunizada, eu, sem pensar duas vezes, aceitei. Depois que eu aceitei, que eu cheguei em casa, que eu fui refletir sobre aonde eu me meti, né? E agora o que que eu vou fazer? Então, a minha ascensão, assim, minha evolução dentro da docência, com os conhecimentos que eu adquiri até hoje, foram construídos na vivência também. Uhum. Rony, eu compartilho um pouco da sua experiência. Quando eu comecei o mestrado aqui em Ciência da Informação, logo no primeiro ano eu tive a oportunidade de ministrar aula para graduação em biblioteconomia, né? E foi como você, veio a oportunidade, assim eu vou, porque também é uma área que eu me simpatizo muito. Então eu sempre, né, até treinava em casa para dar aula para uma turma. E aí eu aceitei a proposta e depois quando eu cheguei em casa eu fiquei, nossa, eu vou dar aula para graduação, gente. Aí bateu aquele desespero. Mas uma coisa que me ajudou muito a conseguir levar bem a aula foi porque eu participei do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, enquanto eu fazia graduação em biblioteconomia aí na Federal do Maranhão. Então, eu fiquei no PET por mais de 2 anos, eu acredito. E a nossa professora Meire, que era a tutora do PET na época, ela fazia muitas atividades e muitos projetos onde a gente tinha que ministrar uma aula, um seminário, seja para a própria turma do PET, seja nas escolas, que a gente fez um projeto muito bacana de mostrar o que era a biblioteconomia, qual era a profissão de bibliotecário nas escolas do ensino médio, né, para o terceiro ano. Então a gente meio que aprendeu, né, de certa forma, mais assim na prática, nesses projetos no PET. Então isso me ajudou muito quando eu fui ministrar disciplina na graduação. Mas que mesmo assim a gente sente, pelo menos eu ainda senti algumas dificuldades para poder levar a disciplina da melhor forma, né? E foi como você falou, eu aprendi bem que na prática ali. Vamos lá, vamos fazendo. Eu fiz um curso, aqui também na UFSCar que eles promoveram, de ensino à distância. Então, mas que de certa forma tinha um material que ajudava a gente a construir umas metodologias.
para ministrar aula, né? Mas ainda é uma necessidade muito grande, né, nos nossos cursos de biblioteconomia, de ter disciplinas que foquem mais nessa questão da gente atuar como docente, né? Sim. Bem, temos mais perguntas. Aqui. Pergunta do Nairon Carvalho. Foi apontado na sua pesquisa a necessidade de formação pedagógica do docente bacharel? Sim, sim. Eles manifestaram que eles precisavam ter essa formação pedagógica. E, inclusive, o feedback que a minha pesquisa vai proporcionar para a universidade, para o campus, é de realizar justamente um curso de formação pedagógica para os nossos professores da engenharia civil. E só que isso só vai ser, infelizmente, executado após o retorno das atividades devido à pandemia. O Eric Pires está perguntando se nesses quiz tem água ou cerveja. Tá falhando, Joyce. O Eric Pires perguntou se nesses quiz tem água ou cerveja. É água. Vamos lá. Temos uma pergunta da Eliane Epifani, eu acho. Eliane Epifani. Rony, tivestes alunos com algum tipo de deficiência e como foi a experiência? Não entendi. Não entendi. A Eliane pergunta se você teve alunos com algum tipo de deficiência e como foi a sua experiência. Então, eu não tive alunos com algum tipo de deficiência, mas mas eu socializo que seria um desafio também, né, tipo, ter que adaptar, por exemplo, se tivesse um aluno cego, né, e aí pensar em práticas pedagógicas adaptadas para esse perfil de aluno, mas eu não tive, ainda não tive. Tá, excelente. O Nairon quer saber onde a gente pode ter acesso à sua dissertação. Ela vai ficar disponível no site da universidade e também no banco de tese e dissertações da CAPES. Vai ficar disponível. Mas eu também posso colocar no Drive, te passar o link e aí disseminar para quem quiser. Tá. Qual o título da sua dissertação? O título da minha dissertação, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Caso o pessoal queira logo pesquisar. O título da minha dissertação foi As práticas pedagógicas do professor bacharel no ensino superior. Pronto, excelente. E já vai repetir aí nos comentários, caso o pessoal já queira pesquisar alguma coisa. Bem, tem uma pergunta da Kel Carvalho. Que dica você daria para desenvolver a habilidade para a didática pedagógica? A dica seria fazer parceria com alguns profissionais. Por exemplo, eu tive muita sorte de ter contato com excelentes pedagogas e eu aprendi muito com elas. Então, alguns aspectos que eu tinha, assim, ou não sabia, ou sabia, mas, enfim, tinha dificuldades, eu me apropriei disso, entendeu? De socializar com um profissional que, de fato, detinha aquele conhecimento, que, no meu caso, foi uma pedagoga. Quando eu trabalhei, fui
bibliotecário de biblioteca escolar. Eu trabalhei em Manaus por 3 anos. Então, lá, a pedagoga da escola, ela era uma profissional muito atuante, muito cheia de ideias. Então, eu me aproximei dela, fomos grandes parceiros assim, na execução de muitas atividades. E é isso, é estabelecer parcerias com outros profissionais. Excelente. Ahn, a ordoinha. Então, nós temos uma pergunta, acho que é da Ordoênia. Ordoênia, brother. Isso. Rony, fale um pouco sobre a sua experiência na docência com o público indígena, ao qual temos em nossa vivência. Então, com relação a alunos indígenas, realmente é uma realidade no nosso perfil de instituição, né? Só que nas turmas que eu trabalhei também, ainda não tive contato como professor dos alunos indígenas. Já assim, tive contato, mas só para fazer alguma orientação de normalização ou alguma coisa bem básica. Mas relação de sala de aula, professor e aluno, eu também ainda não tive com alunos indígenas. Tá. Show. Temos uma pergunta da Deise Maria Lima. Na biblioteca escolar, quais produtos ou serviços que podem ser oferecidos para alunos de ensino médio? Para alunos de ensino médio, eu acredito que uma importante estratégia é explorar a produção literária. A produção literária eu considero um instrumento muito interessante, porque a gente não se prende à formalidade, né, de escrita acadêmica, a gente fica mais livre, né, para escrever, para criar pseudônimos, para viajar, na verdade, né? Então, eu acredito que a produção literária, incentivar a produção literária dos alunos, eu considero um aspecto, uma prática pedagógica interessante. Excelente colocação. Rony, ah, nós temos alguns comentários, tá? Eu vou ler para você. Aí, se você quiser comentar também, fica à sua disposição. Tem um comentário da Nilzete Gomes. Ela diz assim: realmente, Rony, se o professor não tiver a habilidade de transmitir conhecimentos, não há aprendizado eficiente aos discentes. Isso. Aí tem um comentário também da Kel Carvalho que ela diz: acho que acho que o mais importante é a habilidade do professor em repassar seus conhecimentos. Complementando, né, a fala da Nilzete. Certo. Aí tem o outro da Cláudia Patrícia. Na verdade, o docente tem que procurar formação contínua, uma vez que o ato de ensinar é dinâmico e a inovação e a tecnologia faz parte desse processo. Com certeza, a Cláudia era minha colega de mestrado. Ai, que legal. Aí o Eric Pires diz: o docente deve ter sempre em mente um investimento na educação permanente. É uma busca constante de conhecimento e de informação, né? Até porque se você não busca novas informações, você não busca novos conhecimentos, não tem como você levar para o seu público, para a sua sala de aula. Então, é necessário que, por exemplo, que eu seja, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, né, enquanto professor, que eu seja curioso em todo tempo, né, que a gente possa, como eu posso dizer, nos estimular a sermos sempre curiosos. É tipo criança, né, quando tá crescendo, fica perguntando o porquê das coisas. Ah, por que disso? Por que daquilo?
Eu acho que nós, enquanto bibliotecários, a gente também tem que ser assim, enquanto professores, né? Para que a gente possa despertar, não só dar a informação ou conhecimento já pronto, mas despertar a curiosidade nesse aluno, né? Para que possa estimular ele a buscar, a ir além, né? Porque a ideia do Sim, aluno, ele vá além daqueles caminhos que são propostos, né? Para os professores, para os cursos. sim, Então, mediar essa aprendizagem e facilitar também essa aprendizagem. isso, excelente. Ah, temos um comentário da Nilzete, mais um. Ela diz assim: parabéns, excelente explanação. E a Ordoênia diz: acredito que um dos maiores desafios do professor bacharel é tão somente a formação como a didática e metodologias muito específicas que as licenciaturas prevêem. Sim. Vamos lá. Oi? Ordene é minha parceira também aqui, colega de trabalho, professora. Professora, só professores maravilhosos aqui nessa live. Ó, a gente tem um comentário do Eric Pires que ele diz: o bacharelado em biblioteconomia é tecnicista, pois tem foco na escola de Chicago, o que torna o caminho à docência como um grande desafio, né? Já é bem desafiante ser professor na conjuntura que a gente está hoje, né? E quando o curso é mais tecnicista, isso se torna um pouquinho mais difícil, né? É. Ó, tem um comentário da Debrito Silva. Ela diz assim: trabalhei numa cidade que existia um déficit de professores de metodologia nas faculdades e todos queriam que eu fosse, mas sem nem especialização na época não tive coragem. Nossa, Então, eu gostaria de dizer que quando surgir outra oportunidade, não deixe escapar. é Assim verdade. como qualquer outro colega, bacharel, tecnólogo, se surgir oportunidade, não deixe a oportunidade escapar, porque nós, nós enquanto bacharéis tecnólogos, não sabemos, mas vamos aprender. Então, vamos, vamos encarar e que vai ser superada aí a dificuldade. É verdade. Não deixe o medo vencer, gente. Nesse caso, não deixe o medo vencer. Aceitem o desafio, né, como algo, pô, esse desafio eu quero alcançá-lo, quero superar esse desafio. E é isso aí, gente. Aí entra até no comentário do Jonathan Cândido. A primeira aula, felizmente, ninguém esquece. Deixa eu ver. Tem uma pergunta do Jonathan Cândido. Professor mestre Rony, o senhor indica a metodologia MaxSpace na graduação? Não entendi? Ele perguntou se você indica a metodologia MaxSpace na graduação. Macspace? Isso. Não, não sei falar sobre. Eu também não conheço essa metodologia. Ó, tem uma pergunta, eu acho que finalizando aqui a gente tem uma última pergunta, que é da Ivana Veneza. Sobre a capacitação que o Rony mencionou, ela ocorrerá em Taiatuba? Será específica para os professores lotados lá? Ou haverá possibilidade de professores de outros campos de se inscrever? Sim, então, essa formação pedagógica que será inicialmente desenvolvida em Itaituba, os professores de engenharia civil, posteriormente, a intenção é de estender essa formação para os professores dos demais campi da universidade, Legal. porque a gente entende que é uma realidade não só nossa, mas é uma realidade de outros colegas, né, de outros cursos de bacharelado que existem na UFOPA, mas a nossa intenção em contribuir não vai ficar somente aqui, ela será estendida assim.
Sim, sim. Será uma formação gratuita que nós iremos executar aqui no campus. Tá, excelente. Bem, eu acredito que cessou-se as perguntas. É, tem uma última pergunta. E vai ser a última, gente, que já está dando o nosso horário já, né? A sua participação nos Herébides e Enébides foi um fator marcante no seu caminho à docência? Então, sendo muito sincero, não. Porque as minhas participações nos eventos estudantis, eu nunca apresentei trabalho. Eita! Eu nunca apresentei trabalho nos eventos. Que meus alunos não me ouçam. Então, nunca apresentei trabalho nos eventos. E, assim, até incentivo mesmo, tipo, na graduação, eu sentia falta, assim. E eu resolvia participar mesmo para ir e acompanhar meus colegas, né? E assim, a participação nos eventos não foi, não me incentivou na docência. Uhum. Nossa, Rony, eu achava que quando eu conheci você, eu achei que eu tinha essa imagem de você apresentando trabalho. Não. Eu mudei esse Gente, cenário depois que eu concluí a graduação, aí sim, aí eu me tornei um outro Rony. Agora eu participo, eu trabalho, publico, uhum. agora é outra realidade. É o outro Rony, é o Rony do futuro. É, é, Rony, as perguntas já cessaram, ficou alguns comentários aqui, você pode depois acompanhar aí na live. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade que você nos deu, nós, enquanto equipe do Bíblia Fora da Caixa, e nós, enquanto os seguidores, né, do perfil, espectadores, todos os que estão aqui assistindo, acompanhando, gostaria imensamente de agradecer pela sua participação, pelos seus conhecimentos que você trouxe para a gente, que são muito importantes, e nesse momento em que a gente está de desvalorização do professor, é muito necessário esse tipo de debate. E principalmente nesse ambiente que nós estamos, nas redes sociais, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Tava com saudade do Rony. E não se vê, né, pessoalmente. pois é, a gente só se via em eventos, né, em Erebes e Enebes, mas eu Sim. também novamente agradeço o convite de poder socializar um pouco, né, de maneira bem resumida, algumas percepções da minha pesquisa que renderam alguns frutos e agradecer a participação das pessoas que estiveram nos assistindo hoje. Minha mãe estava assistindo, meus colegas aqui do Campo da Opopa, meus colegas bibliotecários pelo Brasil inteiro também. E muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigadão. Obrigado, Rony. Espero que depois desse Obrigado. e a gente possa se encontrar aí nos eventos, tá? Tem muita gente aqui dando os parabéns para você. Parabéns, excelente. Excelente. O Rony é o cara. Então é isso, gente. Lembrando que amanhã a gente tem live, tá bom? Às 19 horas, com o nosso querido Eric Pires, que vai falar sobre concursos para bibliotecários. Então é isso, Rony. Salva a live, tá bom, Sério. Rony? Compartilha a live aí. É. Tchau. Gente, tchau, Tchau. Rony. Não, Tchau. saudades. Se cuida. Até Tá mais. certo. Se cuida. Tchau. Tchau.
Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, certo? Deixa eu rever aqui, Eliane. Um abraço, Eliane. Carla, Ordoênia, Raquel, Dani Pitt, Jonathan, a Giza, Vitor, Rúbia, minha irmã Rosiane, Renata, o Eric, a Cláudia, Deise Maria, a Ivana, Nairon, Renata, Eric. Certo, pessoal? Então, por hoje a gente vai finalizar. Obrigado pela participação de todos.